Muito bem, meus irmãos. Acabamos de louvar e bendizer o nosso Deus. Agora vamos à meditação da parte central do culto, que é a palavra de Deus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Eu não sei quantos irmãos lembram da ilustração que eu contei, não sei se foi domingo passado ou retrasado, em que Calvino, quando assumiu em Genebra, ele procurou colocar uma mesa e nessa mesa tinha a Bíblia aberta, apenas a Bíblia aberta, bem. E só que não foi só colocada a mesa, como eu disse na ilustração, foi observado um local em que todas as pessoas presentes naquele local conseguissem enxergar a mesa. Então não era apenas uma mesa, era uma mesa que estrategicamente ela foi colocada e que quem entrasse, ficasse aonde ficasse, a pessoa observasse aquela mesa e com a Bíblia aberta, né? Para que fosse transmitido para quem entrasse de que o centro do culto era a palavra de Deus, era a voz de Deus sendo ministrada, sendo pregada. Então isso foi um entendimento reformado, um entendimento de que a palavra de Deus era o centro do culto, era Deus falando com o seu povo e o seu povo respondendo à voz de Deus. E quando a Bíblia é pregada de maneira genuína e verdadeira, é Deus falando ao povo e o povo responde a Deus conforme Deus fala ao seu povo. Então nós entendemos que lendo a Bíblia, nós estamos lendo a própria palavra do nosso Deus. Então vamos a Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, e faremos a leitura aí no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou dividir em duas pregações, nesse domingo e no próximo, nessa parábola, meditando algumas coisas importantes da parábola. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos fazer uma pequena oração? Senhor, a tua palavra foi lida, e nós te pedimos instrução nesse momento para meditarmos nela, Pai. Dirige-nos com teu Espírito Santo, dando-nos entendimento, desvendando os nossos olhos, como a tua palavra nos ensina. Desvenda-nos, ó Senhor. Desvenda-nos os olhos para que possamos compreender a grandeza da tua lei, a grandeza da tua palavra. Nós oramos, Senhor, a ti, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós formos conversar com historiadores e perguntarmos para historiadores sobre Jesus, e você perguntar para qualquer historiador, perguntar para ele assim: olha só, você acha que Jesus de fato existiu ou não? E você vai perceber que qualquer historiador, seja ele historiador de direita, de esquerda, seja um historiador que até tenha, como eu disse, eu acho que na quarta-feira apareça com a camiseta com o Che Guevara lá no peito, ele vai dizer que Jesus existiu. Ele não vai negar. Porque nenhum historiador, mesmo que seja da mais profunda esquerda, vai negar que Jesus existiu. A questão de falar sobre Jesus é sobre quem ele era. Não é se ele existiu. Tanto é que nós temos a chamada história. Quando nós estudamos a história, nós estudamos a história quando os professores dizem: olha, isso aqui aconteceu 200 anos de Cristo. Isso aqui aconteceu há 486 anos de Cristo. Isso aqui aconteceu há 203 depois de Cristo. A própria história é dividida entre antes e depois de Cristo. Mas quem é Jesus? Jesus, existe um chamado trilema, um trilema que é muito antigo e inclusive debatido por vários. Alguns propuseram: olha, Jesus na verdade era um enganador, era um mentiroso. Então alguns falaram e afirmaram e tentaram defender que Jesus era um enganador, um mentiroso. Então, por N questões que nós vamos discutir cada uma aqui, não é o propósito,
Mas até hoje você vai conversar com certas pessoas, elas vão dizer, ele existiu, existiu. Mas quem ele era? Ele era um mentiroso, ele era um enganador. Era alguém que foi lá e leu as profecias e começou a dizer que era ele, se auto-enganando, enganando as pessoas. Então vai ter gente que vai falar isso. Outro vai falar assim que ele era um louco. Ele era um louco. Então que ele não batia bem da cabeça, que ele fora de si, que não era alguém que estava com a sua memória, com a sua capacidade mental em perfeito equilíbrio, mas era um louco. E outros vão dizer, como nós entendemos, que ele realmente era o que ele dizia que ele era aquilo que a Bíblia diz. E é curioso que até hoje alguns pensam dessas formas. Alguns pensam que ele era um grande mestre moral. Um grande mestre moral. Então tem gente que até hoje lê as Escrituras e quando lê sobre Jesus, acaba acreditando que Jesus era um grande mestre moral. O que era um grande mestre moral? Que ele apenas veio ensinar a moralidade aos homens. Então que ele não passava apenas de um mestre moral. Então, o que era correto, o que era certo, o que era verdadeiro, Jesus sempre estava ali procurando ensinar para o povo, explicar para o povo e dando exemplo disso. Mas percebam, quando eu digo que ele é um grande mestre moral, eu não estou dizendo que ele é Deus, não estou dizendo que ele é o único Salvador, eu não estou dizendo que ele é o único mediador entre nós e o Deus Pai. Eu só estou fazendo algumas afirmações sobre ele, que são afirmações extremamente perigosas e algumas demoníacas e antibíblicas. Tanto é que alguns colocam Jesus no mesmo patamar de alguns personagens da história. Por exemplo, se você for pesquisar, alguns colocam assim, quem são os grandes exemplos de religiosidade? Aí aparece lá na mesma resposta. Os grandes exemplos de religiosidade são Buda, Confúcio, Maomé, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Mas você encontra também ali, entre eles, encontra Jesus no meio. Ou seja, qual é a diferença entre Buda, Confúcio, Jesus, Maomé, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá? Nenhuma. Todos eles procuraram dar bons exemplos. Bons exemplos. E quando nós escutamos certas frases desta forma e dessa maneira, nós temos que questionar algumas questões. O curioso é que a Bíblia não esconde que algumas pessoas acharam, por exemplo, Jesus louco. Alguns acharam ele enganador, acharam loucos e até alguns acharam que ele é apenas um mestre moral. A Bíblia não esconde que isso já acontecia naquele tempo. Observe o texto que nós lemos. Diz assim, naquele mesmo dia, começa assim o texto, naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia. Só que quando nós lemos esse texto naquele mesmo dia, como eu disse, muitas vezes nós vamos seguindo a leitura em frente. E nós não paramos para pensar assim, mas o que aconteceu naquele dia? O que tinha acontecido naquele dia, naquele mesmo dia? Porque alguma coisa já tinha acontecido naquele dia. Porque Mateus vai registrar que essa passagem da parábola do semeador, ela acontece, ela é falada num determinado dia que alguma coisa já tinha acontecido. E se você for ler as passagens paralelas, como Marcos e Lucas, você vai descobrir o que tinha acontecido naquele dia. Jesus havia chegado a um determinado tempo de algumas caminhadas, e chegou e foi para a sua casa. E o texto diz assim em Marcos capítulo 3, que quando a família de Jesus soube que ele havia chegado e que ele estava em casa, foram lá para prendê-lo, entendendo que ele estava fora de si, que ele estava louco. Só que a grande surpresa da leitura de Marcos, a grande surpresa dos evangelhos, é descobrir quem é que pensou que ele estava louco. Quem é que pensou que ele estava fora de si, como alguns até hoje pensam. E quando você lê no Evangelho de Marcos e lê também no Evangelho de Lucas, você descobre quem são as pessoas que entenderam que o Senhor estava fora de si. Que você observa no Evangelho de Marcos, bem claro, mostrando que era a sua própria mãe Maria. A própria Maria, bem claro no texto, diz que ela e os irmãos de Jesus, quando Jesus voltou para casa das suas caminhadas, acharam que ele estava fora de si e saíram para prendê-lo. Eu sempre leio o Evangelho de Marcos
imaginando que Maria pegou aquelas camisas de força que a gente vê em alguns filmes, aquela que amarra os braços para trás, e ela pegou uma camisa, aquelas, vamos lá, filhos, vamos lá comigo, vamos prender o irmão de vocês mais velho, porque ele não está bem, ele está fora de si. Está fora de si, está louco. Vamos lá comigo. Quando você lê lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, diz assim, os próprios irmãos não criam nele. Os próprios irmãos não criam nele. Já está lá na metade do ministério do Senhor, mas o texto diz que os próprios irmãos não criam nele. Ou seja, o Tiago que escreveu a carta não cria. O Judas que escreveu uma carta não cria. Os irmãos do Senhor não criam nele. E a Maria, naquele momento do Evangelho de Marcos, ela acha que o Senhor está fora de si e sai para prendê-lo, achando que ele estava fora de si. Então, essa questão de achar que Jesus era um louco, ela não é nova. Ela é antiga e nós encontramos na própria Bíblia a própria mãe do Senhor, num determinado momento, ela achando isso. Apesar de que outros textos dizem que certas coisas ela guardava no coração. Foi ela quem escutou o anjo Gabriel falando para ela. Mas naquele momento a gente não sabe o que levou Maria, em todos os detalhes a gente não sabe, mas o que levou Maria a entender que Jesus pega e estava fora de si. E ela sai, como eu disse, com os irmãos para prender Jesus. Tanto é que se vocês olharem para cima, no capítulo 12, observe no capítulo 12, versículo 40 a 50. Capítulo 12, versículo 40 a 50, é o texto que mostra isso. É o que tinha acontecido naquele dia. Diz que ele estava falando o povo, estava na casa, diz que estava tão cheio de gente na casa, que a Maria chegou e eu fiquei lendo o texto e meditando durante o tempo para a meditação. Eu fiquei pensando assim, será que ela ficou lá fora porque estava muito lotado mesmo? Ou será que Maria quis trabalhar como uma mulher prudente? Ou seja, vão lá, ela pediu para alguém, o texto diz que ela pediu para alguém, e a pessoa foi lá e disse assim, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. E eu fiquei imaginando assim, será que Maria não conseguiu entrar de tanta gente que estava? Ou será que Maria quis ser prudente no sentido de, eu vou chamar ele aqui fora, a hora que ele vier aqui fora, a gente pega ele, porque ele está fora de si, e a gente leva ele, porque ele está fora de si. Talvez ela tenha pensado assim. Talvez ela tenha pensado em chamar lá fora, um pouco mais distante da multidão, mais discreto. Quando o Senhor saísse lá fora, ela prenderia o Senhor e levaria ele embora, fora de si, seu filho mais velho. A questão é que quando eles chegam na casa, os evangelhos também retratam que eles não tinham nem tempo de comer. E eu fiquei tentando encontrar algum momento aqui e não aparece. Parece que eles nem conseguem almoçar. Porque o Senhor chega, a multidão se aglomera na casa, ele está cheio de gente, e o Senhor começa a ensinar e não dá nem tempo dele comer, o texto diz. E o Senhor ali ensinando, trabalhando, dali a pouco chega a Maria fica lá fora, manda alguém chamar, e quando alguém chega e fala assim, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. E nessa hora que o Senhor faz, o Senhor diz assim, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? O curioso é que Jesus não vai lá fora. É muito curioso que ele não vai lá fora e certamente pela sua onisciência ele sabe que Maria foi fazer. E o Senhor pega e não vai lá e não conversa com Maria, mas ele pega e diz assim, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E o Senhor diz o seguinte, ele fala no versículo 50, 12:50, olha, 49:50. Olha o que ele diz antes de entrar a nossa parábola. Diz assim, e estendendo a mão, capítulo 12, versículo 49, e estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque eles estavam lá fora. Mas ele pega e levanta a mão e diz, olha, mostra para os discípulos, olha, eis minha mãe, eis meus irmãos. E ele acrescenta depois dizendo, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. E o Senhor dá um foco claro de que a vontade dele é cumprir a vontade do Pai Celeste. Não é da mãe humana, mas do Pai Celeste. E ele deixa muito claro isso. Olha, qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é minha mãe, esse é meu irmão, esse é minha irmã. E ele coloca para os discípulos colocando essa questão de realmente ser ligado a ele no cumprimento da vontade do Pai, da vontade do Deus Pai Celeste. Aqui um texto que você percebe que
O Senhor não saiu lá para atender Maria no que ela queria, no que ela desejava, ir com ela, obedecê-la porque ela estava achando que ele estava louco. Mas ele fala que ele tem um propósito. E o propósito dele é cumprir a vontade do Pai Celeste. E que quem fizer isso também, quem cumpre a vontade do Pai Celeste, também acaba sendo sua mãe, seu irmão e sua irmã. No sentido de proximidade, no sentido de realmente ser família dele, ser povo dele. Ser povo dele. E é exatamente assim que entra o próximo capítulo, capítulo 13. Naquele mesmo dia, ou seja, esse mesmo dia é o dia que Maria saiu para prendê-lo. É o dia que ele está ensinando na casa e ela sai lá para procurá-lo, para prendê-lo, para levá-lo embora e para que levasse achando que ele estava fora de si. E o texto diz que naquele mesmo dia, o que ele fez? Então veja bem, qual é o comportamento do Senhor depois que ela tenta prendê-lo porque ele está fora de si? Será que o Senhor pega e diz assim, eu acho que eu já estou passando da hora aqui, acho que realmente já estou excedendo, acho que eu já estou falando muita coisa, eu já estou aqui com uma multidão junto comigo, já tá cheia a casa aqui, vamos parar por hoje. Pessoal, até amanhã, vamos para casa. Amanhã nós conversamos mais, nós conversamos mais e depois nós continuamos o que nós estamos conversando aqui. Aqui ele tinha falado, e aquele texto, nesse meio entre a Maria chegando e o Senhor contando a parábola, o Senhor tem que falar para eles que o pecado da blasfêmia com o Espírito Santo é aqui que ele fala. Ele fala aqui nessa casa, ele diz, olha, tem um pecado que não tem perdão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque alguns estavam acusando ele que ele estava possesso de espírito imundo. A mãe acusando que ele está fora de si, foi buscá-lo achando que está fora de si, e tem alguns acusando que ele está possesso de espírito imundo. E o Senhor pega e naquele mesmo dia o que ele vai fazer? E você percebe aqui o comportamento do Senhor naquele mesmo dia, diz o texto, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Ele morava em Cafarnaum fica na beira do mar. Então o que ele faz? Em vez do Senhor parar de ensinar a multidão, porque ele já estava ensinando quando ela chegou, o que o Senhor faz? Ele sai da casa, mas ele não sai para ir com Maria. O texto diz que ele sai e vai para a beira-mar. Ele vai lá para a beira do mar. E o texto nos aponta que ele vai para a beira do mar com um propósito. Porque observe, ele estava numa casa e a casa que o Senhor estava certamente era uma casa muito pequena. Muito pequena. E como o texto aponta, note, versículo 2, e grandes multidões. Ou seja, tem tanta gente, mas tanta gente ali procurando o Senhor, que não dá para ele continuar lá na casa, conversando numa casa pequena. Parece que estrategicamente o Senhor sai da casa e vai para a beira do mar, onde ele consegue conversar com aquela multidão com maior facilidade. E se você observar o texto um pouquinho antes, o Senhor diz até para eles, olha, tenham sempre um barquinho preparado por causa da multidão. Tenham sempre um barquinho preparado por causa da multidão. E é exatamente isso, um pouquinho atrás o Senhor tinha falado isso para eles. Aí o Senhor saiu da casa e vai para a beira do mar. Mas o que o Senhor vai fazer na beira do mar com aquela multidão? E aqui que você vai observar a ênfase do ministério do Senhor. O foco do ministério dele. Porque se você observar muitas igrejas, que se dizem igrejas, elas têm um foco muito grande naquilo que é chamado de ação social. Ação social. Então elas entendem que ser igreja é ter um foco gigantesco naquilo que nós chamamos de ação social. Então você pisa para dentro da igreja, a igreja sempre está falando em distribuir pão, distribuir comida, distribuir isso, distribuir aquilo, distribuir aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. E sempre ela foca na questão da ação social. E geralmente ela vai fazer o quê? Ela vai pegar os textos onde o Senhor está trabalhando isso. Por exemplo, ela vai pegar os textos onde o Senhor pega os 5 pães, os 2 peixinhos, e ele dá o pão, ele dá o peixe e ele multiplica o pão e o peixe. Ela vai pegar lá o texto onde tem a viúva de Sarepta, que ela só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, e o Senhor multiplica para que ela possa fazer mais pão com a farinha e o azeite que é multiplicado. E há um foco enorme na questão da ação social.
mas não há o mesmo peso em relação ao foco dado pelo Senhor na parte do seu ensino, na parte da sua pregação. Porque percebam, antes do Senhor ir para a beira do mar, ele já estava na casa ensinando. Ele já estava instruindo a multidão. Ele já estava orientando a multidão, explicando. Ele estava falando para aqueles que estavam acusando de estar possessos do espírito imundo. Depois que a Maria chega, tenta levá-lo como fora de si, o Senhor sai e vai para a beira do mar e continua ensinando aquelas multidões. Continua orientando aquelas multidões, dando uma demonstração de que ele está levando muito a sério a questão do ensino na sua encarnação. Do ensino com aqueles povo que ia até ele, aquelas multidões que ia até ele. Que as multidões não iam e o Senhor falava assim, olha, então o mais importante é nós temos a barriga cheia, vamos multiplicar pão. Olha, o mais importante é os milagres. Então vamos fazer milagre, vamos fazer milagre. Porque você também observa isso. Há muita ênfase, também em muitos lugares onde se vai, no poder de Deus, no milagre. Então você chega nos determinados cultos e você só observa isso. O camarada lê um versículo, daqui a pouco ele começa a falar do poder de Deus, que Deus está derramando poder, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, e está fazendo aquele outro, e o cara começa a falar o número do CPF de um, daqui a pouco começa a dar sopro no outro, e derruba um, e derruba outro, e diz que aconteceu um milagre aqui, um milagre ali. Mas quando tu vai observar o ensino da palavra de Deus, a orientação para o povo, não tem. Se foca às vezes na ação social, mas quando se trata do ensino para o povo, não tem. Se foca às vezes no poder de Deus, se usa texto do poder de Deus, mas não se foca no ensino da palavra de Deus. Então o povo acaba sabendo que o Senhor multiplicou, acaba sabendo que o Senhor é poderoso, mas não acaba sabendo quem é esse Deus. Porque não há pregação a respeito de quem é esse Deus, não há orientação. E quando você começa a observar os evangelhos de maneira bastante atenta, o que você descobre? Você descobre que essa ênfase do Senhor ensinar na casa, ensinar na beira do mar, não era uma coisa, uma exceção, era uma regra. Porque você começa a observar os evangelhos e começa a descobrir inúmeros lugares aonde o Senhor sempre ensinava. Sempre ensinava. Então você pode pegar os evangelhos e começar a ler os evangelhos, você vai observar que os evangelhos têm muito isso, sempre apontando essa preocupação do Senhor na encarnação de estar ensinando. Por exemplo, Mateus, ele sobe no monte e começa a ensinar. Você vê várias vezes o Senhor na beira do mar, ensinando na beira do mar. O Senhor caminhando na beira do caminho e ensinando na beira do caminho. O Senhor entrava na sinagoga e ensinava na sinagoga. Então, inúmeros locais que você vai ler nas Escrituras e percebe que isso aparece na Bíblia. E aparece para quê? Justamente para nós entendermos o princípio divino para nós. Qual é o princípio divino para a igreja do Senhor? A igreja do Senhor, ela não foi deixada para que ela apenas pense no social. A igreja deve pensar no social? Deve. A igreja deve pensar no poder de Deus? Sim, no poder de Deus. Deus é poderoso para operar no milagre? É poderoso. Deus é poderoso para curar? É poderoso. Mas a instrução que vem do Senhor, da sua palavra, ela é muito mais importante do que o próprio milagre em si. Alguém vai dizer assim, não, pastor, mas o milagre é mais importante. Não é. Eu vou te dar um exemplo disso. Me diga, biblicamente, quais são os momentos de grandes milagres que tem na Bíblia? Tu consegue me apontar os momentos de grandes milagres na Bíblia? Você consegue refletir os momentos de grandes milagres da Bíblia? E alguém vai pensar assim, deixa eu pensar aqui. Ah, lá no período de Moisés, é o primeiro momento de grandes milagres. Mas e por que antes de Moisés você não tem grandes milagres acontecendo assim, no mesmo dimensão de grandes milagres no período de Moisés? Por que você não tem antes tantos milagres quanto acontece no período de Moisés? Aí tem Moisés e os 40 anos andando pelo deserto, que tem milagre todos os dias. Mas quando o povo entra na terra prometida, e vem o período de Josué, e aí vem o período dos juízes, quantos milagres você tem nesse período em diante? E você percebe que vão diminuindo, até que passa um longo tempo sem milagre algum. Sem milagre algum. Você tem períodos, por exemplo, como o rei Davi. Quantos milagres aconteceram no período do rei Davi? Quantos milagres aconteceram no período de Jeremias, de Isaías?
Quantos milagres aconteceram no período dos grandes profetas? E você vai observar que Deus não se manifestou operando sempre com poder de milagres, sempre manifestando com poderes milagrosos. Você vai perceber que os milagres a gente chama de hiato. Tem um momento aqui intenso, mas aí passa um grande período sem nenhum, aí vem mais um período intenso, passa mais um tempo, mas o que que você não tem milagres o tempo todo, mas o que que você tem o tempo todo? A palavra de Deus sendo pregada pelos profetas, sendo anunciada, sendo sempre levada por Deus, Deus sempre levantando alguém, sempre conduzindo alguém para instruir o povo, orientar o povo, exortar o povo, corrigir o povo. Nunca a palavra deixou de ser pregada. Você não vê que a ênfase é no poder. Você vê que a ênfase é na voz de Deus para o povo. E aqui o Senhor está deixando claro, na encarnação, Ele está deixando claro que Ele não deixou esse princípio de Pilato. Ele estava ensinando a casa, passa para a beira do mar. E na beira do mar o Senhor continua instruindo as multidões. Porque o Senhor não quer que nós sejamos ovelhas, mas ovelhas que não sabem quem é o seu Deus. O Senhor quer que o seu povo seja ovelhas do seu pastoreio, mas sejam ovelhas bem instruídas em relação à palavra. Que sejam bem orientadas. Que acabem escutando, como eu disse lá no início, acabem escutando bobagens e acabem sabendo discernir que essas bobagens, elas ofendem a Deus conforme o seu ensinamento, a sua escritura. Que acabem, às vezes, aparecendo um anjo vindo do céu e trazendo um outro evangelho, e tu acabe dizendo para o anjo assim, olha, tu é maldito, anjo. Porque tu se manifestou aqui para mim, falou isso aí, mas tu não passa de maldito, porque isso contradiz a palavra de Deus, que diz isso aqui na palavra de Deus. Ou seja, por que que o Senhor estava com a multidão ali, preocupado com o barco na beira da praia? Porque é uma multidão que precisa ser instruída. É uma multidão, como ele diz, que não tem pastor, é como ovelhas que não têm pastor, e o Senhor sempre estava orientando e instruindo. Então a gente vai observar isso. Note que interessante. E aqui daí o Senhor, nesse momento, o que que acontece? Quando a multidão está ali, a multidão em pé, o Senhor ensinando da beira da praia, é nesse momento que diz, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia, note, muitas coisas lhes falou por parábolas. Não é só apenas a parábola do semeador. Diz que o Senhor fala muitas coisas para aquela multidão. Muitas instruções aconteceram aqui. Mas aí o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas vão registrar isso, notem. O texto vai dizer assim, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizia, eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. E note, meus irmãos, essa é uma passagem que talvez nós tenhamos que observar com mais atenção em nosso tempo, em nosso período. Quando ela diz que eis que o semeador saiu a semear. E aqui, a primeira coisa para falar, antes da saída do semeador, eu preciso que nós possamos nessa noite fazer uma pequena reflexão sobre a importância do valor da semente. O semeador sai a semear. Mas nós precisamos, para semear, precisamos entender o valor que tem essa semente, qual o semeador sai a semear. E o maior exemplo, e o perfeito exemplo de semeadura da semente, é o próprio Senhor que está contando a parábola. Porque ele estava na casa, semeando e ensinando. Ele vai para a beira do mar, semeando e ensinando. Ele vai no alto do monte, semeando e ensinando. Ele está caminhando com os discípulos, semeando e ensinando. Sempre o Senhor fazendo isso. Sempre o Senhor fazendo isso na sua encarnação. Mas nós não entendemos, nós não vamos entender a importância dessa semeadura se nós não entendemos a importância da semente. Os irmãos sabem, por exemplo, quais são as sementes mais caras que existem no mundo? Por quilo? Alguém tem ideia de quais sementes são as mais caras do mundo? Se nós fôssemos hoje querer comprar 1 quilo de semente, que a gente teria que tirar muito dinheiro do bolso para conseguir comprar essas sementes. E alguém diz, quais são as sementes mais caras do mundo? Eu fiz uma pesquisa, e note algumas sementes que eu achei as mais caras do mundo. Pistache. Pistache. Das mais caras do mundo. Estava lá como número 1, o pistache. Uma semente mais cara do mundo, o pistache. Muito daquele sorvete pistache que ele compra ali é fake, não é verdadeiro. Não é do verdadeiro pistache. Aí tu pega também, tu vai para baunilha. Baunilha aparecia lá, uma das mais caras do mundo. E uma que é o açafrão. O açafrão.
Que muitas vezes a gente vai comprar lá um tempero, a gente chega lá e diz assim, me dá 100 gramas de açafrão. Aquilo ali não é açafrão. Não é açafrão, aquilo ali se eu não me engano, é cúrcuma, que é vendido, não lembro qual é o nome ali, mas é o açafrão verdadeiro. Se a gente fosse comprar 1 quilo de açafrão verdadeiro, meu amigo, você teria que gastar muito dinheiro para ter 1 quilo de açafrão verdadeiro, do genuíno. Então essas sementes, elas são tão raras, e a sua produção para ela chegar a ser consumida é tão difícil, que ela se torna cara. Não é como certas coisas que a semente é barata. Então, se nós temos coisas, algumas como pistache, baunilha, açafrão, que são caros porque são raros, imagine em relação à semente da palavra de Deus. Imagine em relação à semente espiritual, como ela é superior a qualquer coisa que nós possamos imaginar. Então, quem sai a semear e entende nas Escrituras essa incumbência da igreja e do povo de Deus, a primeira coisa que a pessoa entende é a importância do que ela tem dessa semente. A importância que ela tem de semente. Que a semente, ela é especial. Ela é especial porque ela, ela foi trabalhada pelo Espírito Santo. Note algumas questões sobre a semente. A semente que nós semeamos, e que o Senhor está dando exemplo aqui, é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, percebam, ela não é um feito, não é uma escrita que o Espírito Santo tenha feito em um dia. Os irmãos têm ideia de quanto tempo o Espírito Santo levantou, instruiu e orientou escritores na Bíblia para que nós tenhamos essa palavra para semear durante todo o tempo que o Espírito Santo trabalhou? Desde Gênesis até Apocalipse, nós temos essa palavra trabalhada pelo Espírito Santo por cerca de 1.600 anos, 1.500, 1.600 anos. De escrita, ali entre o Gênesis que foi escrito até o Apocalipse. É um período de mais de um milênio e meio, cerca de 1,5 milênio, e que o Espírito Santo levantou o primeiro homem para escrever, que foi Moisés. Escreveu provavelmente Jó. A maioria dos estudiosos entende que quem escreveu Jó foi Moisés, que Moisés escreveu Jó, que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e depois Deus foi levantando mais um, e mais um, e mais um. E todo esse tempo que a gente olha, Deus levantou cerca de 40 escritores diferentes. 40 escritores diferentes, divididos num período de 1.500 a 1.600 anos, até chegar ao último livro, Apocalipse. Então essa semente é tão especial, que Deus não fez assim, em uma semana façam tudo. Deus foi levantando, inspirando um a um dos escritores foram escrevendo. Aquilo que eles foram escrevendo, se você observar como se combina, como se ajusta uma coisa na outra, é tão perfeito, que você observa a inspiração do Espírito Santo ali fazendo isso. Ou seja, quando nós não entendemos isso, nós não entendemos a importância de semear a palavra. Porque nós muitas vezes não paramos para observar o trabalho longo do Espírito Santo para inspirar as Escrituras. Então nós tratamos a Bíblia, muitas vezes, meus irmãos, nós tratamos a Bíblia como mais um livro de literatura que nós temos em casa. Porque muitas vezes nós temos um livro de literatura que nós lemos e nós gostamos. Mas a Bíblia fica lá parecendo que ela é um livro comum igual aos outros. Porque nós, às vezes, não mexemos nela com tanta frequência como mexemos em outros livros. Muitas vezes nós temos livros que nós gostamos muito e mexemos nesses livros, mas não mexemos com a mesma frequência na palavra de Deus. Então, quando a gente vai semear, o que a gente vai semear desse livro se a gente não o lê? Se a gente não medita? Se a gente não dá, assim, aquele valor? Querem ver algumas coisas curiosas? Quero te perguntar, assim, quantas vezes na leitura da Bíblia você se emocionou na leitura da Bíblia? Você já teve algum dia que você estava lendo a sua Bíblia e você sentiu emoção de ler as passagens bíblicas e sentiu emoção ao ponto de você chorar lendo os textos bíblicos?
Não estou dizendo que todos tenham que chorar. Mas eu acho impossível, por exemplo, alguém que vá ler as Escrituras, que ela não passe em alguns momentos pela Bíblia e não se sinta profundamente emocionado com os textos bíblicos. Não se sinta profundamente emocionado com as passagens bíblicas. Que aquilo não vá lá no profundo do seu coração, e toque no coração. Toque no coração. E você observa que às vezes nós nunca nos emocionamos com a palavra. Nós nunca sentimos aquele prazer profundo de toque no coração, em sentir essa emoção de estar lendo a palavra e sentir a importância dela, o valor dela, a profundidade dela. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando a gente chega na história de José, quando a gente está chegando na história de José, os irmãos fazem tudo que fazem para ele. Ele passa coisas terríveis no Egito. Ele é preso injustamente. Ele vai para o Egito. E quando ele se revela para eles, ele manda que os egípcios saiam de perto, ele fica com os irmãos dele, daí o texto diz que ele chora alto e fala com ele, sim, eu sou José. Eu fico imaginando como é que eu posso ler aquela passagem se não sentir aquele momento do José. Eu sempre olho para essa passagem e fico imaginando como é que ele conseguiu fazer aquilo depois de todo aquele dano que eles fizeram com ele, tudo aquilo que eles ocasionaram para a vida dele, e mesmo assim ele sente, sabe, uma profunda compaixão pelos irmãos dele e amor pelos irmãos dele, e diz para ele, não chorem, não chorem. Não foram vocês que me mandaram para o Egito, antes foi Deus que me mandou para cá para que conserve a nossa casa, o nosso povo. Antes foi Deus quem estava trabalhando, não chorem. Como é que ele pode dizer para eles não chorem? O que a gente esperava, ele dizer assim para vocês são malditos, e começar a reclamar, e falar de todo o passado dele, o tempo que ele passou na cadeia, jogar nas costas dele e tudo mais. Não. E aquela passagem, quando você aprende dessa semente, ela é importante para o teu coração. Ela é importante para a tua vida. Ela é importante terminar de ler Gênesis. Ou seja, eu nunca vou entender o valor de sair a semear se eu não entendo a importância dessa semente. Eu fico impressionado cada vez mais em encontrar crentes, por exemplo, que são crentes que às vezes eles têm muitos anos de caminhada de igreja, mas eles não têm caminhada de Bíblia. Não têm caminhada de Bíblia. Então você vai conversar com alguns crentes que às vezes dizem assim para você, não, mas eu já vou à igreja há 20 anos, eu vou à igreja há 15 anos. E quando você pergunta para ela assim, você já leu Gênesis completo? Ela vai dizer para você que não leu Gênesis completo. Como é que pode uma pessoa estar há 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, e nunca ter sido movida pelo Espírito para ler Gênesis inteiro? Por que eu estou falando de Gênesis? Porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Se ela não conseguiu terminar nem Gênesis nenhuma vez na sua vida, então significa que dificilmente ela leu a Bíblia. Dificilmente ela está valorizando a semente. E o que ela está fazendo? Ela está desenvolvendo um tipo de cristianismo que de vez em quando ela abre num versículo aqui, num versículo ali, e lê uma coisinha ou outra e ela acha que está bom. Ela não está dando valor para a semente. Quando é que eu mais semeio? Quanto mais eu tenho semente. Quando é que eu consigo mais semeadura? Eu consigo mais semeadura quando eu tenho muita semente para lançar. Se você vê aqueles filmes antigos, o camarada tinha aquela bolsa de semeadura, o que ele fazia? Ele colocava a mão, pegava um punhado de semente, bastante semente, e fazia isso aqui, ó. Jogava assim, ele jogava, espalhava a semente. Mas ele enfiava a mão ali colocava a mão naquela sacola cheia de semente, ele carregava a mão e lançava a semente, que lançava a semente com abundância. E ia caminhando e semeando dessa forma. Quando eu vou colocar a mão para semear na semeadura que o Senhor está ensinando, se eu coloco a mão e eu não li Gênesis, não li Êxodo, não li Levítico, não li quase nada, eu leio lá de vez em quando o versículo, o que eu vou carregar na minha mão para conseguir semear? Então eu pego, por acaso eu consigo achar um toco do versículo. Um toco do versículo. Porque na verdade nem é o versículo inteiro. Aí eu vou jogar aquele pequeno pedacinho do versículo que eu aprendi. Pode ser que o Espírito Santo haja, pode ser. O Espírito Santo pode agir por um pedacinho do versículo e tocar no coração de alguém. Mas agora, se eu estou valorizando, procurando entender o valor da semente, que ela é muito mais valiosa que o pistache, muito mais valiosa que o açafrão, muito valiosa que o baunilha, é uma semente espiritual.
eu vou carregando a minha sacola e a minha sacola vai ficando cheia. E quando eu vou lançando, quando eu vou trabalhando, quando eu vou explicando, eu vou lançando textos bíblicos, conversando com pessoas, aconselhando, orientando, com passagens bíblicas. E assim eu vou lançando, 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 e o Espírito Santo vai ter prazer em abençoar a própria palavra dele lançada. Não é, note, até coloquei aqui na última ponta aqui de um lado aqui da folhinha, eu coloquei assim, está fora de nós. Está fora de nós. O semeador que sai a semear, ele não semeia opiniões. Ele não semeia pensamentos dele, ele semeia aquilo que está fora dele. Ou seja, perceba, quando eu pego a Bíblia, a minha cabeça está aqui na frente da câmera, mas a Bíblia, a palavra de Deus está fora de mim. Deus não quer que eu saia dando as minhas opiniões, os meus pensamentos. Deus quer que eu semeie a palavra dele que está aqui fora de mim. Justamente porque quando eu vou dar a minha opinião, os meus pensamentos, os meus achismos, eu estou pecando contra o Senhor, porque não é isso que ele mandou fazer. A semeadura é a semeadura da palavra de Deus, ou seja, Deus não quer a nossa opinião, nossos pensamentos, nossos achismos. Deus quer que a gente leia a palavra dele, entenda a palavra dele e semeie a palavra dele. Justamente porque Deus sabe que nós temos um coração corrupto, nós temos más interpretações, nós temos pensamentos que muitas vezes não são bíblicos. Nós muitas vezes temos, notem, hoje o que mais acontece na semeadura é aquilo que nós chamamos de teologia Frankenstein. O que é teologia Frankenstein? A gente assiste um pedacinho num vídeo e acha bonito, a gente pega um pedacinho aqui. A gente assiste outro vídeo do fulano lá, a gente pega mais um pedacinho bonito aqui. Aí vem mais um terceiro, a gente pega mais um pedacinho ali. E a gente pega, como aquelas colas Tecbond, a gente cola os pedacinhos daquilo que a gente assistiu de um e do outro, e a gente sai falando. Isso é uma teologia Frankenstein. Ou seja, nós pegamos coisas bonitas que nós pegamos num, no outro, no outro, no outro, e fazemos uma colagem e saímos falando. Mas nós não conferimos se essas coisas bonitas faladas, elas são bíblicas, se elas são poderosas. É por isso que você vai encontrar, notem, um dos irmãos aqui da igreja durante a semana que passou, me mandou alguns áudios, inclusive ele está aqui, né? Está presente hoje, me mandou alguns áudios. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu na hora do almoço. Na hora do almoço estava lá, e aí com meus colegas trabalhando, e daqui a pouco alguém disse, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E ele falou, peraí, que negócio é esse que nós temos o livre-arbítrio? E aí começou a falar assim, nós não temos o livre-arbítrio. E disse que quando ele falou que nós não temos o livre-arbítrio, aí o pessoal foi com força para cima dele, para dizer assim, mas como assim? E questioná-lo e colocá-lo contra a parede, o que aconteceu? E ele começou a se defender à luz da Bíblia. Se defender à luz da Bíblia, que esse é o papel cristão. É justamente você pegar e semear aquilo que é bíblico. Mas, pastor, tem 10, não sei quantos tinha lá, tinha 10, ou vamos imaginar, 8 ou 9 contra ele. 8 ou 9 contra 1. Mas o semeador, ele tem que semear a palavra. Ele tem incumbência de ser aquele que é o porta-voz de Deus. Aquele que é o farol que se levanta e diz assim, a palavra é essa aqui. Vocês querem pensar desse jeito, mas não é desse jeito. É desta maneira que a Bíblia diz. E semear o que é bíblico, ou seja, se a Bíblia diz que o homem não tem livre-arbítrio, é isso que ele tem que anunciar. E pontuar os versículos bíblicos, e tirar da sacola versículos e ir lançando. E lançando, e o camarada aí tentando rebater e você lançando. Porque o Espírito Santo vai abençoar o quê? Aquilo que ele inspirou. Não é o nosso pensamento, o nosso próprio achismo, mas aquilo que ele inspirou. Ou seja, tu vai lançando, o Espírito Santo vai abrindo entendimento. Pode ser que na hora pareça que não vai acontecer nada. Mas daqui a pouco alguém pega e escuta que ela fala assim, olha, tu falou tal coisa, eu fiquei pensativo. Tu falou tal coisa, eu comecei a refletir naquilo que tu falou. E por mais que os outros falaram, eu comecei a refletir naquilo ali. Parece que faz sentido o que você está falando. O seu Espírito Santo está mostrando para você que vale a pena. Às vezes você enfrenta 20 contra você, mas nunca aquele que é bom semeador, ele vai se arrepender ou se lamentar porque ele está sendo fiel à semeadura da palavra de Deus com textos bíblicos. É aprender João 1, é aprender João 14:6, é aprender Efésios 2:1, 2:8, 2:9, 2:10. Quanto mais for lançando ali para a sacola, melhor fica para você ir lançando a palavra de Deus. Nós estamos já chegando ao final, meus irmãos. Só preciso caminhar só mais um pouquinho para parar no ponto que eu quero para o domingo que vem. Tá? Fique aí. Então, antes da saída do semeador, o semeador precisa entender o valor da semente. O valor da semente é a própria voz do Senhor,
trabalhada pelo Espírito, levada por muitos anos. É assim que o Espírito Santo tem um compromisso de converter pela própria palavra dele sendo pregada. Mas nesse ponto, como eu disse, nós estamos tendo os semeadores, eles estão desaparecendo. Estão desaparecendo. Nós estamos percebendo que a igreja, não sou só eu, não sei se o meu Instagram e meus vídeos que aparecem lá, eles estão captando as minhas falas, é provável que estão captando. Mas eu falo uma coisa aqui, quando eu vejo lá os vídeos começam a aparecer falas igual, parecidas com o que eu estou fazendo. Por quê? Porque ele capta o som, às vezes, de alguma coisa que eu estou conversando. E é justamente muitos pastores têm reclamado disso, têm falado justamente desse desaparecimento da palavra de Deus. O desaparecimento da leitura, o desaparecimento de bons pregadores. Nós estamos com dificuldade hoje, por exemplo, de bons pregadores. Sabe o que muitos têm feito hoje? Tem pegado inteligência artificial. Então, o que eu vou pregar? Dar lá algumas dicas para a inteligência artificial. A inteligência artificial traz, o cara vem ali e fala o que a inteligência artificial está dizendo. O cara não reflete mais, não faz mais uma meditação, não ora mais, não pede mais para o Senhor abrir o entendimento dele. Ele está pegando inteligência artificial para trazer para o povo. Então, onde está a reflexão, a profundidade? Pastor, mas é verdade, mas sem a presença e meditação do Espírito Santo. Pode ser até verdade, pode ser que a inteligência artificial fez uma boa explicação teológica ali, mas não tem vida. Não tem vida. Nós precisamos de bons semeadores. Quando os meninos fizeram aqui domingo passado a liturgia, eu pessoalmente conversei com eles e falei para pelo menos um deles, olha, preste atenção na importância que vocês têm para a igreja. Preste atenção. Porque eu, por exemplo, eu estou vou completar esse ano 50 anos de vida. Eu não tenho muita esperança de viver mais uns 20, 25, 30, né? Chegar aos 80, tá louco de bom, já estou no lucro. 80. Mas no máximo, vamos imaginar que eu tenho mais 30 anos de vida. Então eu só tenho 30 anos, e ainda desses 30 anos, tem alguns anos que eu não vou mais estar à frente da igreja. Pode ser que eu chegue em 70 e a igreja diz, pastor, tu tá mais velho, agora se aposenta, fica lá, cuidando das galinhas. Eu vou cuidar das galinhas, vou aparecer na igreja, quem sabe com uma bengala. Quem sabe chegue lá com a bengala, mas quem vai continuar? Quem vai ser levantado por Deus para continuar sendo um bom semeador? Quem vai entender a importância dos textos bíblicos para ensinar a igreja, das doutrinas bíblicas para ensinar a igreja? Quem vai ser levantado pelo Senhor com a vocação de sentir o chamado para ir para o ministério, para ir para o seminário, para estudar 4 anos, para ir para esses cantos do Brasil, para pregar, para anunciar? Eu fico imaginando, será que Deus em algum momento vai levantar pessoas da nossa igreja para isso, fazer isso, a abraçarem isso e de fato seguirem essa vida com a igreja, que é uma vida que às vezes é muito ingrata, mas é muito satisfatória? Será que Deus vai fazer isso? Será que algum dos nossos pequenos que a gente está carregando nos braços hoje, será que algum dos nossos pequenos lá à frente o Senhor vai levantar para que seja um bom expositor das Escrituras, um bom pregador da palavra? Alguém que venha daqui a 25 anos, está subindo num púlpito e pregando a palavra porque é filho de crente, foi muito bem instruído por crentes, muito bem instruído nas Escrituras e vai se levantar como um homem de Deus poderoso para continuar proclamando as boas novas e a igreja continuar tendo semeadores. Será que Deus assim vai fazer? Nós oramos pelos nossos pequeninos nesse sentido, de dizer como Ana, Senhor, nós precisamos de semeadores, Senhor. E meu filho está aqui. Acima de tudo, se for teu querer, Senhor, faz com que ele seja um grande semeador da tua palavra. Mas como eu já disse em outros sermões, muitas vezes nós oramos para nossos filhos para eles serem, não estou aqui menosprezando ninguém, só estou fazendo a comparação em relação ao reino, mas nós queremos que ele seja um médico, que ele seja um advogado, que ele seja isso, um engenheiro, seja aquilo, seja aquilo. Mas a última coisa que nós pensamos é ele ser um semeador da palavra, um semeador das Escrituras. E nós não entendemos muitas vezes que essa semeadura e o semeador, não há nada que se compare ao que ele está fazendo em relação ao reino. E o Senhor está ensinando que na sua encarnação ele tem essa responsabilidade de ensinar na casa, na beira do mar, e ensinar como deve ser feito pelo povo de Deus. Então nós temos que nos envolver, ler, como eu disse, Gênesis, ler os evangelhos, ler Atos, para termos semente, não basearmos a nossa própria opinião. Eu encerro aqui dando uma ilustração para depois trabalhar com cada semente onde caiu.
né? Mas eu encerro aqui relembrando os irmãos do que aconteceu no período da Reforma Protestante. O que aconteceu no período da Reforma Protestante? Nós estamos falando aqui de 31 de outubro de 1517. Então nós temos o período antes desse tempo que é chamado pré-reforma. Então alguns homens de Deus foram levantados antes de 1517 que chamavam pré-reformadores. Pré-reformadores, John Hus, Savonarola, que vieram antes do próprio Calvino, antes do próprio Lutero, mas acabaram sendo mortos. Acabaram se levantando, por exemplo, o John Hus, ele mais ou menos fica 100 anos antes do Lutero. É famoso uma frase quando o John Hus fala que Hus significa ganso, então o nome dele é João Ganso, o nome dele. Ele, quando está sendo morto, ele está dizendo assim, olha, vocês podem matar o ganso, mas Deus levantará um cisne que vocês não vão poder calar. E ele fala, se não me engano, a fala dele é de que 100 anos Deus levantará um cisne, o qual vocês não vão poder calar. E a gente entende que Deus honrou a palavra de John Hus e levantar Lutero, que não foi calado, que seguiu. Mas foram poucos homens que tiveram coragem de falar num período de tamanhas trevas, tamanha profundidade de trevas e desvios doutrinários. E esses homens começaram a se apegar à palavra e começaram a falar e serem mortos, mas confiavam que em algum momento Deus levantaria novos pregadores, homens de Deus capazes de semear com profundidade a palavra de Deus. E quando o Lutero, um monge dentro do catolicismo, ele começa a se incomodar com muitas coisas que ele estava vendo. E o Lutero fez algo extraordinário que poucos sabem. Lutero começou a ler alguns livros bíblicos. O Lutero começou a ler principalmente 3 livros bíblicos que sim foram profundamente transformadores no seu coração. Ele leu Salmos, e Salmos mexeu muito o seu coração. Muito mesmo o seu coração. Leu Salmos inteiro. O livro de Salmos, 150 capítulos. E Deus começou a mostrar algumas coisas que ele começou a estranhar. Lutero também fez a leitura de Gálatas. Gálatas, a leitura que nós temos no capítulo 1. E Lutero, assim, começou a ficar muito incomodado com o que Gálatas falava. Porque Gálatas fala que não é pela prática da lei, não é pelas observâncias que o homem é justificado perante Deus, e ele começou a ficar muito incomodado. O estopim da conversão de Lutero foi Romanos. Mas ele já vinha de uma leitura de Salmos, ele já vinha de uma leitura de Gálatas, e quando Deus, assim, com o Espírito Santo, explodiu o coração dele para entender, foi Romanos 1, 16, 17. Foi quando ele leu Romanos e o Espírito Santo explodiu o coração. No sentido de entender quanto a igreja estava desviada das verdades. E o que ele fez, e o que os reformadores fizeram era uma volta às Escrituras. Uma volta às passagens bíblicas, aos textos bíblicos, à meditação, à reflexão, à pregação, ao ensinamento, à instrução do povo. E quando eles começaram a batalhar por isso, de instruir o povo, fazer com que o povo voltasse às Escrituras, a reforma explodiu na Europa. Da mesma forma, nós também, como igreja, se nós desejamos que a igreja cresça, que a igreja desenvolva, que a igreja prospere, que a igreja amadureça, é voltar-se às Escrituras. É ler, é meditar, é refletir, é conversar com outros, é falar da palavra, é semear e entender o valor do que nós temos em nossas mãos. Assim o Espírito Santo trabalha no seu povo, trabalha na sua igreja. Eu espero de coração que nós possamos meditar nessa primeira parte. Meditar na parte das Escrituras, na semeadura. Como disse aqui, a mãe do Senhor saiu para prendê-lo porque achava que ele estava louco. O Senhor não dá atenção, continua ensinando, continua pregando e continua ensinando os seus discípulos como ele estava semeando. E você vai ver que os discípulos que estavam aqui aprendem isso, depois eles passam também a fazer a mesma coisa, serem excelentes semeadores da palavra de Deus. Que a sua igreja, a igreja do Senhor, qual ele cabeça, esteja sempre sendo orientada pelo Senhor. E que nós sejamos despertados pelos textos bíblicos a meditar, a pensar e principalmente a praticar aquilo que nós aprendemos.